Olá! O Brasil é um dos países que mais mata mulheres por causa de menosprezo ou discriminação relacionados à condição do gênero feminino. Em grande parte dos casos, os criminosos são os companheiros ou os ex-companheiros das vítimas e pais dos filhos delas. E é aí que vem outro drama. O que acontece com essas crianças e adolescentes? Quem cuida delas? O próprio assassino da mãe, quando ele não é preso? Muitas vezes ele também morre, ou em confronto com a polícia, ou porque comete suicídio. Tramita agora no Senado uma proposta que busca assegurar a proteção desses órfãos do feminicídio. E é sobre isso que eu converso agora com a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre, Patrícia Rego. Bem-vinda, Procuradora. Muito obrigada. Para a gente é um prazer e uma honra participar do programa para poder tratar de um tema tão importante para as mulheres e para a sociedade de uma forma geral. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Pois é, Procuradora, foi o Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Acre que sugeriu ao senador Sérgio Petecão que apresentasse um projeto de lei com esse teor, né? Como é que se deu isso? E que tipos de situações foram observadas pela senhora que serviram de base para essa sugestão? O Acre é o estado que mais mata mulheres no Brasil, ou melhor, onde mais se morrem mulheres no Brasil. Você começou o programa dizendo que o Brasil é um dos países onde mais se mata mulher. Na realidade, o Brasil é o quinto país, né, onde mais ocorrem feminicídios. Só o ano passado, em 2021, nós tivemos uma mulher morta a cada 7 horas. Esse número só fala por si. E o Acre, nesse cenário do Brasil, que é o quinto país que mais mata mulheres, é o primeiro do ranking de feminicídio. E nós ostentamos essa posição sangrenta e infeliz desde 2018. Então, essa agenda do feminicídio, ela está na pauta prioritária do Ministério Público Estadual. Nós criamos, em 2016, um centro de atendimento à vítima de violência de gênero, que inclui violência sexual, violência doméstica e violência, e as vítimas indiretas do feminicídio, que são as famílias. E criamos também um observatório de gênero para entender melhor essa realidade, porque para que a gente possa traçar uma estratégia de enfrentamento ao feminicídio, nós precisamos entender como esse crime ocorre, quem é essa vítima, em que condições ela morre, quem é o feminicida, como que se dá a punição, se tem sido efetiva. E foi feito um trabalho nesse observatório de gênero, um estudo, onde nós pegamos todos os processos e investigações de 2018, quando o Acre passou a figurar no topo desse ranking, até o ano passado. E analisamos esses dados, desses inquéritos e desses processos, e nós passamos a enxergar algumas realidades que muitas vezes se mostra invisível com relação ao crime de feminicídio. E a questão dos órfãos é uma delas. No Brasil, a gente tem um direito penal e um direito processual penal que é muito voltada para o réu. A vítima de crimes, em geral, ela sempre ocupou um lugar secundário, menos importante. Ela é mais um elemento de prova no inquérito, no processo, mas nunca se busca garantir os seus direitos fundamentais. Então, a vítima, ela já contém ali uma invisibilidade para o sistema de justiça. Verdade que essa realidade está mudando. E a vítima indireta, ela é mais invisível ainda, que é o caso dos órfãos. E essas mulheres também, vítimas de feminicídio, elas são, na sua maioria, de origem de famílias que já estão numa situação de vulnerabilidade social. Elas são mulheres que têm baixa escolaridade, são mulheres de pouca ou nenhuma renda, são mulheres negras e pardas. Então, essas crianças, elas já estão num ambiente
de vulnerabilização, na sua maioria. Essas crianças vão, então, passar a morar com as avós, com as tias, muitas vezes vão até para abrigos, e o Estado brasileiro não tem, até hoje, nenhum, em nível federal, em nível estadual e municipal. Não existem políticas voltadas para esses órfãos. Eu tive conhecimento que, recentemente, salvo engano, a Prefeitura do Recife estabeleceu uma política municipal, e parece que foi a primeira no Brasil, e a Prefeitura de Manaus e, salvo engano, Brasília estavam tentando implantar. Aqui no estado, nós nos deparamos com essa realidade e nós fomos ao governador do estado e propusemos para ele que apresentasse na Assembleia Legislativa uma proposta de lei com uma política estadual de proteção integral a esses órfãos. O senador Sérgio Petecão é um senador do estado do Acre, desse estado que tem esse simbolismo, que carrega essa marca sangrenta, horrorosa de ser o estado que está no topo do ranking do feminicídio desde 2018, adotou essa pauta como prioritária. Ele ligou para mim, ligou para o nosso procurador-geral, doutor Danilo, tendo conhecimento do projeto, e disse que ia apresentar isso no Congresso Nacional para criar uma política nacional de proteção e assistência a esses órfãos do feminicídio, porque essa lacuna existe, não há legislação federal que trate disso, e esse projeto de lei apresentado, então, pelo senador Sérgio Petecão, vem suprir essa lacuna. Pois é, a gente até mostrou realmente, recentemente, uma iniciativa dessas incrível no Amazonas, mas, infelizmente, elas não são suficientes, né? Então, por essa experiência aí no Acre, com essa apresentação do projeto de lei agora para o Brasil, pode ser que isso vire uma política pública realmente federal, né? E aí sim possa haver essa determinação de que o executivo transforme, regulamente, né? E possa trabalhar em cima disso, né? Exato. E a proposta, ela é uma proposta ampla. Ela é uma proposta que visa a assistência e proteção dos direitos fundamentais dessa criança, tanto no que se refere aos seus direitos sociais, de assistência social, os seus direitos no que se refere à sua saúde física e à saúde mental. Você imagina uma criança que presencia uma violência dessa contra a mãe, como você disse, os traumas, né? A educação. Então, o projeto trata da priorização, por exemplo, nas matrículas de escola, a priorização do atendimento psicológico na rede de saúde. O projeto prevê a priorização de processos judiciais, que trata de guarda, por exemplo. A gente encontra, sim, um caso ou outro. Aqui no Acre nós tivemos um caso emblemático de um caso de feminicídio que a criança testemunhou o assassinato da mãe, não é, pelo pai, e o pai estava solto e disputando a guarda com a irmã maior dessa criança. Então, é possível que se encontre isso. Então, a priorização da guarda, dos direitos que essa criança tem. Então, é bem ampla realmente. E são políticas, né, que vão estar ali inseridas na rede de proteção, tanto da mulher, na rede de proteção à mulher, quanto na rede de proteção à criança e adolescente. Há também uma previsão, né, no projeto de lei do senador Sérgio Petecão, de um benefício para aquelas crianças que provem realmente que a origem, né, da família, que são originárias de família em situação de vulnerabilidade, e uma vez provada isso, ela teria, então, direito a um benefício pecuniário, inclusive, a ser pago pelo Estado brasileiro. Que seria no valor de um salário mínimo por filho para as famílias? Seria isso? Isso, a proposta inicial seria isso. Nós, em 2021, também visitamos todas as famílias de feminicídios no Acre. E tivemos um retrato real das condições em que esses órfãos se encontram e do desespero das mães, das tias, de que não sabem como lidar, inclusive, com
a saúde mental dessas crianças e desses adolescentes e da situação também de vulnerabilidade delas, né? São crianças, assim, pelo menos aqui no Acre, que vivem num estado mesmo de vulnerabilização e que precisa do auxílio do Estado. E esse auxílio, essa pensão financeira pode fazer bastante diferença como renda mínima para essas crianças e adolescentes. Pois é, doutora, quando a gente fala que em 2021 foram cerca de 1.300 feminicídios, esse número ele pode ser ainda maior, né? Se a gente pensar que ainda há investigações em andamento, né? Existe uma subnotificação, certamente, né? No Brasil, toda a violência de gênero ela é subnotificada, tanto a violência sexual, quanto a violência doméstica, quanto mesmo o feminicídio, que é um crime violento contra a vida, não é? Então, letal, como eu disse antes, é mais fácil a polícia investigar e apurar. Então, quando a gente lê os dados de qualquer estatística, de qualquer análise criminal que é feita em cima de violência de gênero no Brasil, a gente sempre tem que colocar uma lente da subnotificação. E por razões que são muito claras, né? Primeiro porque a violência de gênero ela é uma violência que muitas vezes não é denunciada pela mulher por vergonha, por medo, por falta de informação. Muitas vezes a mulher nem sabe que está sofrendo violência, ela nem compreende que está sofrendo aquela violência, não é? Um exemplo disso, por exemplo, é a violência obstétrica, né? A maior parte das mulheres, inclusive eu, fui descobrir o que era violência obstétrica quando passei a atuar com violência contra a mulher. Então, muitas vezes a mulher sequer se dá conta que está sofrendo violência. Nós vivemos num país que é extremamente machista, nós vivemos numa sociedade patriarcal, esse machismo ele é estrutural e essa é a causa, a raiz de toda a violência de gênero. O machismo estrutural, nessa sociedade patriarcal na qual nós somos forjadas e vivemos, ela naturaliza a violência contra a mulher. E por isso, muitas vezes, nós não nos damos conta e nós reproduzimos essas violências todos os dias, todas as horas e naturalizamos sem saber. Né? Então, voltando aqui, quando a gente lê esses dados, essas estatísticas, a gente sempre, como eu disse antes, tem que entender que elas estão subnotificadas, né? Que elas estão abaixo daquilo o que é a realidade. E não é diferente com o feminicídio. Feminicídio também, apesar dessa subnotificação ser um pouco menor, por ser um crime letal, ela existe, não é? E certamente há uma dificuldade também para analisar esses dados por falta de preenchimento correto, adequado e suficiente dos dados também. Então, hoje, por exemplo, se estima que no Brasil, e esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nós temos aí 2.300 órfãos de feminicídio só em 2021. Certamente esse número é maior, porque a informação também com relação ao número de filhos, ela pode estar inadequada. Certamente ela é insuficiente, porque hoje, nos órgãos de segurança pública, no sistema de justiça, nós precisamos urgentemente aperfeiçoar essa coleta de dados para que a gente possa ter um retrato da realidade de cenário e formular e planejar políticas públicas para segurança pública. Então, quem trabalha com segurança pública no Brasil sabe que nós precisamos aperfeiçoar a coleta, né, o apanhado desses dados. Então, se hoje nós falamos que há 2.300 órfãos, certamente esse número é subnotificado. É importante também, por esses motivos de educação, para a população saber como denunciar, saber reconhecer se aquilo é um crime. É importante que haja campanhas educativas. Isso estaria incluído também nessa política pública? É fundamental.
como eu estava dizendo antes, a causa maior, principal, a raiz da violência de gênero, ela é o machismo estrutural, não é? O que é a nossa sociedade patriarcal? O que é o patriarcado, não é? Como é que se constrói o machismo estrutural? Ele nada mais é do que como a nossa sociedade enxerga os papéis de gênero, de homem e mulher, no dia a dia. Né? A mulher ocupando sempre um papel inferior ao do homem. Não é? Recentemente, eu acho que tem um exemplo muito... A mulher ocupa aquele lugar, aquele espaço de cuidado, né? De cuidar da casa, dos filhos, o homem é o provedor, a mulher é sempre objetificada, né? Tratada como objeto, pode ser propriedade do homem. E tem um exemplo, eu acho, bem recente, que a gente pode dizer aqui, que a imprensa brasileira toda noticiou, que chocou, inclusive, o Brasil como um todo, nas mídias sociais, uma moça que foi vítima de violência, no qual o ex-namorado tatuou o nome dele no rosto dela. Aquilo é a mais genuína expressão do machismo, fruto dessa nossa sociedade patriarcal. Ela se expressa nessa manifestação de posse, de propriedade que o homem tem sobre o corpo, sobre a vida, sobre a vontade da mulher, sobre a sua sexualidade. Eu não te quero mais, eu quero seguir um outro caminho, eu quero trabalhar, eu quero usar essa roupa, e ele, como acha que a mulher é objeto e posse, né? E tem como propriedade a vida e a vontade e o corpo dela, se revolta e age de forma violenta. Não é? E até pela maneira como a mídia tratou esse caso, né? A mulher saiu, ficou desaparecida e voltou com uma tatuagem, como se ela tivesse feito a tatuagem, né? Então ainda tem isso, né? Esse tratamento que a mídia dá, que a nossa sociedade acaba dando, né? É por isso que é estrutural. Nós somos machistas, eu trabalho com violência de gênero e vez ou outra eu reproduzo comportamentos machistas dentro da minha casa, no meu trabalho, e eu tenho que me policiar, eu tenho que me corrigir. Eu tenho 4 filhos homens, eu mudei muito a minha forma de educá-los, a minha forma de diálogo com os 4, quando eu comecei a trabalhar com violência de gênero. Não é? Tem coisas que eu falo para os meus filhos, ou eu falava, que às vezes eu paro, digo, deleta que eu vou reconstruir a frase. Porque nós somos assim. É aquilo que eu falei antes, a gente vai naturalizando essa desigualdade. E nós somos, e isso está em vários exemplos, né? Isso está, você falou da mídia, mas isso está no sistema de justiça, não é? Isso está, se a gente vê o trabalho da polícia, das promotorias, da magistratura, isso é um trabalho, é um processo, e isso passa por educação e informação. Então, é fundamental que a gente comece a tratar e discutir sobre gênero nas escolas, né? Desde cedo, é na escola onde a gente precisa, que é um ambiente adequado para discutir isso. A gente precisa discutir isso no sistema de justiça, na mídia, com responsabilidade, esclarecer homens e mulheres, para que a gente possa desconstruir esses estereótipos que hoje a gente tem. Mulher e homem são iguais. Nós vivemos num regime democrático, num Estado democrático de direito, onde todos são iguais. E aí, quando eu venho aqui para falar de igualdade entre homem e mulher, é preciso ressaltar também que eu estou falando de mulheres cis e trans, porque é preciso lembrar também que o Brasil é campeão matador, e é assim que a gente tem que colocar, de mulheres trans no mundo. Não é? E essa realidade precisa mudar, porque, como eu disse antes, nós estamos num Estado democrático de direito, onde todos nós somos iguais, independente de sexo, de gênero, de orientação sexual, de raça, de cor. Portanto, homens e mulheres são iguais, e quando eu me refiro a mulheres, mulheres cis e mulheres trans. É preciso estar atento para isso. Eu acho que todos nós
profissionais da imprensa, profissionais do sistema de justiça, professores, mães, pais. Nós temos obrigação de, nas nossas famílias, nos policiarmos, nos informarmos, para que a gente possa desconstruir esses papéis estereotipados que geram desigualdade e que vão gerar violência. Quando a gente fala de feminicídio, é preciso entender que é uma escalada, né? O feminicídio, ele não é um ponto fora da curva. Muitas vezes, isso é muito comum, né? A gente vê uma família, quando ocorre feminicídio, as pessoas se surpreendem. Uau, mas ele era um vizinho, era uma família tão pacata, uma família tão feliz, porque o feminicida, ele não é aquele criminoso comum, né? O chamado meliante, que ele reiteradamente comete crimes, que ele está na rua. Ele é o cidadão comum, o teu vizinho mesmo, aquele que leva o filho para a escola, que está na apresentação das crianças, que vai à igreja, e de repente ele mata a sua companheira, a sua esposa, né? E a sociedade se escandaliza muitas vezes, mas nossa, teve um surto. Não, ele não teve um surto. Aquela mulher que morreu, ela já vinha sofrendo violência. Nós estamos falhando, não é na repressão. A repressão é importante, deve existir, deve ser firme, deve ser máxima, mas nós estamos falhando na prevenção. Nós precisamos agora buscar prevenção. E como é que se faz a prevenção do feminicídio? Se faz com políticas públicas para mulheres, que não se restringe só à política de segurança pública, mas são políticas públicas que dialogam com os direitos fundamentais dessa mulher, com a dignidade dessas mulheres, políticas públicas de moradia, de trabalho digno, de renda, para que ela tenha independência, né? Para que ela possa romper esse ciclo de violência, políticas públicas de saúde, para que ela tenha acesso a um serviço público de saúde mental, de atendimento psicológico, para que ela entenda esse ciclo de violência. Então, é isso que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos falar sobre machismo estrutural, sem tabus, mudar a educação no sentido de evoluir para a desconstrução desses papéis estereotipados de gênero rumo à igualdade. Nós precisamos de políticas públicas no campo social, de saúde, principalmente saúde mental da mulher, e de emprego, de renda, para que essas mulheres rompam os ciclos de violência e para acabar, para que a gente saia dessa estatística tão infeliz. Não é possível que eu, enquanto mulher, mãe, profissional do direito, não me conformo e vou sempre me indignar de ter o Brasil no 5º lugar de país que mais mata mulheres e o meu estado no 1º. Nós precisamos de paz no lar. Essas mulheres que são vítimas de feminicídio, elas morrem no seu lar. 80, eu tenho dado aqui do meu estado, estou falando sempre pelo meu estado, quase 70%, 68% dos casos de feminicídio ocorrem dentro de casa. E esses crimes ocorrem, via de regra, na madrugada e na noite, num período de sossego, de descanso. O nosso lar deveria ser um lugar de paz, de afeto e de aconchego, não um lugar de medo, não um lugar de agressão, não um lugar de morte. O que o Brasil precisa é paz, e a paz começa na família, no nosso lar. Se nós não olharmos com cuidado e não falarmos, criarmos políticas para isso, nós não vamos ter um país nunca pacífico e nós não vamos avançar jamais, porque a paz e tudo numa sociedade parte das famílias, e as famílias precisam de paz. Pois é, procuradora, é com certeza um assunto revoltante, que causa muita indignação e que é sempre importante a gente debater, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto aqui no programa, mas a gente, como TV Senado, continua sempre falando sobre isso e divulgando as principais informações sobre o tema. Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela participação, procuradora Patrícia Rego, nessa conversa importante e necessária.
E eu também agradeço a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Lá você encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher.